Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal que agora se chama Academia de Neurônios. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham neurônios bombados e que vocês pensem por vocês mesmos e que tenham opiniões suas. É essa a nossa meta. Carnaval acabou, oficialmente o ano começou. Esse foi o melhor momento que eu pude escolher para já começar essa nova fase do canal. A gente vai forçar um pouco mais, né? Tem que aumentar o peso aí para os neurônios. Então vamos embora. Para quem não sabe, meu nome é Soraya e eu sou especialista em absolutamente nada. O que difere eu de você, talvez, seja a minha curiosidade e minha vontade de aprender e de ler a respeito de muita coisa diferente. E hoje eu vou bater um papo a respeito do filme O Mundo Depois de Nós. Antes de começar, eu quero deixar uma recomendação de um outro canal aqui do YouTube chamado PH Santos, que ele também fala sobre cinema e sobre filmes. Ele não fala só dos aspectos do filme em si, ele traz também a opinião dele e liga ali com os aspectos psicológicos, referências literárias. Eu acho bem interessante o canal dele. Assisti a crítica que ele fez sobre esse filme, trouxe coisas que eu não tinha pensado, e aqui eu quero trazer mais coisas ainda que talvez vocês não tenham notado caso tenham assistido o filme. Só vou avisar que vai ter spoilers. Vocês que lutem. Se não assistiram, não querem ter spoilers, eu lamento. Tchau, até a próxima. Voltem aqui depois. Mas os que já assistiram, não se importam muito, vamos ficar por aqui e vamos conversar um pouco. Bom, eu estou partindo da premissa que vocês viram o filme, então eu vou fazer referência para os personagens e para as cenas. Como está disponível em plataforma, quem assina pode assistir quantas vezes quiser, podem voltar lá para ver do que eu estou falando e tirar dúvida, ter uma outra opinião. O céu é o limite, meus amores. O que eu vou trazer aqui vai ser a minha visão pessoal sobre o filme. Não é de crítica, não é filosofia, não é nada. É o que o filme despertou nos meus pensamentos, dos meus neurônios. É a minha visão pessoal, tá bom? Se alguém me perguntasse, defina esse filme em uma palavra, qual seria ela? Eu diria que empatia. Veja, logo no começo, a Amanda, primeiro, você percebe que ela é uma mulher forte, ela decide tudo pela família. Logo no início ali, ela decidiu as férias, as malas, tipo, a família vira um coadjuvante, algo que orbita ao redor dela. Ela vai seguindo o fluxo dela, ela comanda, certo? Ela é a chefe da família. E logo no começo, eu acho interessante aquela cena em que ela vai falando sobre as pessoas no parque, aquela coisa toda fofinha, não sei o que você já pensa, né? Um momento, coraçãozinho. E ela vira e fala, eu odeio as pessoas. Isso choca a gente. E eu até quero fazer um parênteses aqui, porque o que me levou a fazer um vídeo sobre O Mundo Depois de Nós foi porque eu assisti, eu fiquei com esse filme na cabeça digerindo as cenas e os personagens. Isso é uma coisa que eu gosto, quer dizer, me marcou de alguma forma. E eu tive uma impressão inicial dos personagens e através de uma reflexão que eu fui fazendo, conforme eu fui repassando o filme na minha cabeça, eu fui vendo outras formas de enxergar os personagens e o relacionamento deles uns com os outros. E aí que eu vi como é interessante uma obra de arte. E isso, para mim,
é uma verdadeira obra de arte. Uma peça que é apresentada para você, seja uma peça de teatro, um show, um filme, um livro, que você tem uma visão, outra pessoa tem uma outra visão, ou às vezes você mesmo tem uma outra visão. Ou seja, não é um bloco de concreto único ali, cinzento. Ele tem várias matizes, várias janelinhas ali que a gente pode espiar. E cada janelinha que a gente vai espiando tem ali uma paisagem diferente. Por paisagem, o que significa isso para mim? Que a obra de arte ela sai do autor. O autor não tem mais controle sobre ela. Ela vai ter uma vida própria, porque ela vai interagir com as pessoas, cada uma dessas pessoas de uma forma diferente. É isso que eu quero dizer. Voltando ali a Amanda, então ela tem aquela fala de eu odeio as pessoas. A minha impressão ali foi de uma antipatia com ela, porque lógico, palavras fortes, odiar é uma palavra muito forte e causa um impacto e é desagradável, a gente não quer odiar, a gente só quer amar e ser bonitinho e fofinho o tempo todo, né? Mas aí ela já nos joga isso, e eu criei essa antipatia que durou o filme todo quando assisti pela primeira vez. Só que depois eu fiquei lembrando, eu não sei se vocês têm isso nas redes sociais aí, que vocês frequentam, mas vira e mexe aparece posts para mim falando, prefiro bicho do que gente, não quero sair para encontrar pessoas, eu quero amar o próximo, mas o próximo não me ajuda, ele é difícil de amar. Vocês já viram isso? Já passaram por esses posts? É a Amanda. E aí eu pensei, será que a Amanda também não é a gente? Pode ser também. Muitas pessoas chamaram atenção para o fato de que o filme fala sobre o isolamento dentro das mídias, de cada um ali ligado numa tela diferente, habitando o mesmo ambiente físico, mas cada um ali pensando em coisas completamente diferentes. Isso é fato. Além disso, o que mais que eu observei? A forma como a Amanda e o próprio marido dela também, eles se relacionam meio de forma burocrática. Perceba como ela se preocupa com os filhos, se passaram protetor solar, se estão bem, onde eles foram. É uma preocupação do bem-estar físico deles. Mas aí a gente tem a Rose, que ela tá aflita, que ela fica sem poder assistir o Friends. É uma aflição emocional que a Amanda ignora. Ela até se preocupa em não ficar contando detalhes sobre os acontecimentos apocalípticos, né, que eles estão passando, para não gerar medo, etc. Mas a demanda emocional da Rose, a aflição que ela demonstra em vários momentos, não é acolhida pela Amanda. A mesma coisa é com relação ao marido dela. Tem uma cena que eles estão conversando, estão bebendo vinho, e ele fala de uma aluna que chamou ele para escrever o prefácio do livro, um acontecimento que para ele visivelmente é importante, mas ela meio que não dá bola, diz que não lembra quem que é a aluna, e não dá continuidade ali no assunto dele. E eu percebi ali que havia uma necessidade de um acolhimento, de que ele tinha necessidade dela ouvir melhor, falar a respeito, ter uma empatia maior com a situação dele. Mas não teve. Muito embora ela comprou cigarros para ele que fumam escondido. Mas assim, o cigarro é uma atitude física, uma satisfação de um vício,
físico. A demanda dele com relação a ser aceito porque ele foi reconhecido por uma aluna e ele vai fazer um prefácio, isso não foi reconhecido, passou totalmente batido. Ela é a mandona da casa, mas quando alguém bate no meio da noite, ela quer que o Clay, o marido, pegue um taco de beisebol para proteger a família de algum invasor. E ele próprio é patético naquela cena, porque ele fala, nem tem um taco de beisebol, como eu vou arranjar um? E ele está totalmente desconfortável no papel de estou defendendo a minha família. E guardem bem isso, tá? Ela é muito mais a leoa que cuida da família, que está na frente da família do que ele. Ele fica naquela posição mais confortável de o coadjuvante. Ali naquela cena também, o que acontece? Tem dois estranhos no meio da noite se dizendo donos da casa. Muita gente pode ter olhado a personagem Amanda ali e ter achado ela uma megera, porque, olha, onde já se viu ficar desconfiando, fazer aquelas perguntas desagradáveis, que custa deixar eles entrarem, o George e a filha dele, a Ruth. Poxa vida, teve um imprevisto e ela fica fazendo aquelas perguntas, mas cadê seus documentos? E cadê o carro? E não sei, sabe? Várias perguntas que demonstravam que ela não estava se sentindo ali muito confortável e não estava acreditando neles. Aí a gente pode até colocar também que ela está sendo preconceituosa porque eles são negros. Se fosse um casal de brancos, ela não falaria assim. Não sabemos. E é aí que eu pergunto, será que não é colocado justamente pessoas de outra raça, de outra cor de pele, justamente para gerar esse primeiro pensamento em nós? Será que o preconceito não é nosso? E nós, na posição da Amanda, com nossa família, numa casa, no meio do nada, porque lá era meio afastado da cidade, no meio da noite, aparecem pessoas aleatórias ali querendo entrar na sua casa, você também não ia ali barrar essas pessoas? Você ia olhar para aquilo de uma forma natural, como o Clay fez? Que a posição do Clay foi qual? Vamos deixar entrar, vamos conversar. Ele é o passapanista, é o cara que, não vamos brigar, vamos deixar isso aqui tudo de boa, eu não vou fazer o enfrentamento, eu não vou lutar. Você vai percebendo como as opções que ele faz são sempre as mais fáceis. No primeiro momento, são as ações dele que mais ganham a simpatia. Eu, pelo menos, fiquei bem simpática a ele. Falei, olha, tá aí, o cara pelo menos está sendo generoso e acolhedor e é um bom anfitrião, deixou o casal ali entrar. Aí eu vi também umas críticas de pessoas especializadas mesmo, falando sobre os enquadramentos da câmera, porque elas torcem e entram por um buraco e viram e não sei o quê, e não seria necessário aquilo ali, ou seria muito over. Eu fiquei pensando, para que fazer aquilo? Na minha opinião, foi uma tentativa de fazer com que quem está assistindo confortavelmente no sofá da sala se sentisse também desconfortável, porque aquelas pessoas ali naquela casa, elas vão entrar numa situação de extremo desconforto, porque vão ficar sem notícias, sem internet, com coisas estranhas acontecendo, e há uma quebra da sua rotina diária. Percebe como um simples fato de não ter internet, todo mundo já fica perdido. O próprio Clay, que sai para procurar informação, se perde, porque ele não tem mais acesso aos mapas que são via internet. A gente também não é assim? Quanto da nossa vida hoje depende exclusivamente da internet? E aí é uma crítica bem óbvia ao nosso dia a dia moderno. O Clay tem aquela cena da estrada que ele vê
uma mulher abandonada no meio do nada, e o cara que era acolhedor, simpaticão ali no começo, ele se apavora, ele fica em pânico, ele não consegue pensar que aquela mulher, ela está sozinha no meio do nada e está tão desesperada quanto ele. Ele não consegue sentir que ele tem que salvar ela também. E, veja, ele também não acolhe ela. Ele também não acolhe uma pessoa completamente estranha, abandonada, desesperada, e foge da forma mais covarde possível. De novo, não estou botando o dedo na cara dele, não. Eu não sei, nós andando numa estrada deserta, ver uma pessoa gritando, acenando, pedindo ajuda, você pararia? Fica complicado isso, principalmente se ela não tiver a aparência física igual à sua, porque quando a gente tem pessoas parecidas conosco, a gente tem mais empatia. Ela não era, ela era estrangeira, talvez mexicana, porque estava falando espanhol, né? E ela não era parecida com ele, ele não entendia ela, e o que ele fez? Largou a mulher no meio do nada. E a Ruth, filha do George, que ela tem em todas as cenas, quase todas as cenas, uma certa agressividade, lembra um pouco um animal de tocaia esperando você dar uma pisada em falso para dar um bote. E ela com a Amanda, você percebe ali um antagonismo entre as duas, ela desafiando a Amanda meio que olhando, tipo, como assim? Aquela cena da piscina é um momento tenso, estranho. Quando a Amanda comenta sobre o cabelo da Ruth e se vai entrar na piscina, imediatamente você já pensa em preconceito. A menina é preta, então ela está falando, esse seu cabelo, por isso que você não vai entrar na piscina? Tá, essa é a primeira versão. Vamos tentar pensar sobre uma terceira hipótese dessa situação. A Amanda realmente não sabia sobre se iria prejudicar o cabelo dela ou não, porque afinal de contas a Amanda não tem aquele tipo de cabelo porque ela é branca. Às vezes, aqui o que eu traria assim, de reflexão é isso. Às vezes no nosso dia a dia, a gente já responde com espinhos na mão uma pergunta que é simples curiosidade. A pessoa não sabe sobre alguma coisa e pergunta, como no caso da Amanda. Pode ser que ela não soubesse por que a Gustavo não queria entrar na piscina, e ela imaginou que talvez fosse porque ia estragar o cabelo da Rose, e tem uma resposta atravessada falando que não, seus filhos fizeram xixi na piscina. Percebe ali como a necessidade de ferir a outra. A Amanda é um desastre em relacionamento pessoal, tudo bem, ela não consegue ser alguém mais gentil, mais meiga, né? Mas a Ruth também não melhora muitas coisas ali, né? Ela tá sempre dando umas patadas. E esse é um outro módulo ali de tensão que o filme apresenta para nós. Vocês aí que assistiram ao filme, chegaram a pensar sobre isso? Vocês viram isso acontecendo? Tiveram essas ideias também? Fiquem à vontade de comentar. E aí tem o George. O George, coitado, ele se esforça para ser um cara legal, né? Pacífico, legal, que ajuda, que tá ali, não, veja bem, eu vou tentar consertar essa situação. Quando ele chega na casa lá, ele fala, vou pagar para vocês, eu vou dormir lá no porão junto com a minha filha, que a Rose fica revoltadíssima.
porque ele não exige a posse da casa que é dele. Aqui a gente pode fazer uma observação: será que ele faz isso porque ele próprio não acha que ele, como uma pessoa preta, ele estaria no lugar certo? Ele ainda tem uma imagem que ele tem que ficar numa situação subalterna? Não sei. São pontos que a gente pode ir escavando desse filme. De novo, não é a verdade absoluta, são observações que eu fui tendo ao refletir sobre o filme. Tá? Lembre-se disso. E eu não vou comentar sobre o final do filme, tentar explicar e ficar aqui criando teorias. Tem um monte de canal aqui no YouTube que já fez isso, inclusive o canal PH Santos, ele já fala um pouco sobre o final do filme, baseado na visão dele. E eu não gosto de filmes apocalípticos. O que eu acho que a visão de fim do mundo é algo muito corriqueiro. Todo mundo vive falando que caia um asteroide, vai ter a Terceira Guerra Mundial, enfim, teorias de final de mundo é que não falta. Até em mesa de bar você vê gente falando de teoria de final do mundo. Mas uma coisa que eu pensei foi o seguinte: independente do mundo acabar, o nosso mundo vai acabar, porque nós vamos morrer. Todo mundo aqui vai morrer, gente. Eu lamento se vocês não sabem disso. E quando a gente morre, independente de você acreditar numa vida após a morte, num céu, no inferno, ou que não existe nada, ou que você vira pozinho, independente do que você imagina, esse mundo aqui que você está vivendo agora, ele vai deixar de existir. Ele não vai mais existir para você. Você não vai estar mais aqui. E isso é o fim do mundo. É o fim do mundo pessoal. Já pensou nisso aí? Um outro momento do filme, para mim, é o ápice e é quando se resolve. Para mim, o filme se resolve nesse momento que eu vou falar com vocês agora. É aquela situação que o filho do Clay, o Art, perde os dentes, provavelmente está ficando doente, e aí ele e o George vão lá falar com o Danny, que aí o Danny recebe eles com uma arma, tipo, cai fora, cada um por si, eu não quero saber que seu filho está doente. E ali, o que aconteceu? O George, que era aquela pessoa de boa, não, vamos conversar, não, vamos dar um jeito, não, ele não tinha um enfrentamento violento. Quem tinha um enfrentamento violento, quem assumia essa parte agressiva, era a filha dele, a Ruth. E do nada aquele homem tirou uma arma e apontou pro Danny e falou: não, você vai dar o remédio pro filho pro Art. E tipo, ali ele podia ter morrido. E ele foi até o final mesmo. Ele enfrentou e não, tô aqui, tô me posicionando de uma forma violenta, porque estava com uma arma na mão. Tanto o outro também estava com uma arma na mão, quer dizer, os dois ali podiam morrer. Aí para mim foi o momento assim, resolveu o filme. Era o que precisava ser resolvido, na minha visão, eram os relacionamentos pessoais. O George precisava ganhar essa força, uma força viril de defender. Estou defendendo aqui meu amigo, o filho dele que está doente. E na outra parte ali, na outra ponta, você tem o Clay desesperado, chorando praticamente. Ponto para o Ethan Hawke, você olha nos olhos daquele homem, você vê o desespero que ele tem de ver que o amigo George pode morrer e o filho dele também pode morrer sem remédio, e ele se põe na frente e fala não. Ele se põe na frente dessa situação e implora de uma forma maravilhosa, assim, é uma cena
linda de se ver. E é uma explosão, quer dizer, aquele cara que é sempre fugindo dos confrontos, ele se vê se colocando entre duas armas, literalmente duas armas, podendo também levar um tiro, para defender também a família dele e o amigo. Eu não quero que meu amigo morra, por favor, não faça isso. Tentem reassistir essa cena olhando para a expressão do Clay, vocês vejam se vocês também veem isso nele. E fora que o Ethan Hawke é um grande ator, né? A gente não pode negar isso. E no mesmo momento, no mesmo espaço-tempo ali, você tem a Amanda com a Ruth também se enfrentando, resolvendo certas pendências emocionais das duas naquela discussão dentro da cabana, que elas se enfrentam e a Ruth fala: eu não tenho ninguém mais no mundo, porque você não me vê como uma pessoa frágil. Aí ficou claro para mim que toda aquela agressividade que ela demonstra ao longo do filme nada mais era que uma fragilidade, um medo gigantesco que ela não estava sabendo lidar, e como uma criança, certo? Ela estava expressando esse medo com uma forma de agressividade, agredindo as pessoas ou falando de forma ríspida. E ali elas têm já um certo um confronto e uma resolução das tensões emocionais que elas estavam alimentando ao longo ali do filme. E o que também ajuda elas é aquele momento em que as duas enfrentam aquele bando ali de cervo doido que estavam, sei lá o que eles iam fazer com as duas, né? Encarando elas. E a Amanda dá uma de louca e começa a gritar de uma forma primitiva. E aí as duas começam a gritar e no final espantam os cervos e elas estão exaustas. Só que com essa exaustão, desse grito doido que elas tiveram, desse acesso de loucura, parece que elas resolvem ali todo aquele ranço que estava, que você percebe, né, no relacionamento delas, aquilo se resolve. E de repente a Amanda consegue acolher ela, justamente lá naquela cena, teoricamente a última delas, né, em que ela vê a cidade explodindo e uma acolhe a outra. Ou seja, segundo a minha teoria, tiveram seu momento de empatia. Bom, gente, foi isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, ou não. Se vocês gostaram, dá um joinha aí para nós, ou dá um dislike também, vale, tá valendo. Se puderem, se inscrevam aqui para dar uma força também pro canal. E muito obrigada por aguentarem até agora. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!